Ultimamente eu tenho refletido sobre quanto a solitude está presente na nossa vida adulta, mesmo que a gente esteja rodeado de pessoas. Você já parou para pensar nisso alguma vez? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa falta de amigos. Pode parecer desafiador, mas é mais comum do que a gente pensa. Pode nos ajudar a ter uma fase de crescimento e autoconhecimento também. Então eu vou compartilhar algumas reflexões com vocês e também algumas dicas para a gente poder lidar com essa solitude de forma mais saudável. Claro, focando na nossa saúde mental. Primeiro a gente entender da onde que isso surge. Como que a solitude, a sensação de estar sozinha começa? Quando a gente se sente não favoritos, amigos de ninguém. Eu vi isso num vídeo da Yasmin Carvalho e me abriu muitos olhos sobre esse assunto. Porque nós começamos a crescer e observamos que as prioridades mudam, há crescimento na questão da carreira, né? Que a gente tem visões diferentes e a gente começa a focar mais nisso. Tem amigos que mudam de cidade ou nós mesmos. Eu me mudei na minha infância e isso trocou vários amigos na minha vida ao longo do tempo. Nós também temos a mudança de personalidade, porque nós somos uma mudança constante, como diz aquela música. Vira o ser, aquela metamorfose ambulante. A gente vai tendo também menos tempo livre, porque começa a focar no trabalho, nos estudos, as obrigações vão crescendo e a idade vai chegando para todo mundo. Seja na fase de casamento, de faculdade, no vestibular, depois com filhos, isso tudo muda na nossa vida. E aí, consequentemente, as pessoas que nos acompanharam ao longo desse tempo também mudam. Então, se a gente não alinha ali os pensamentos e não mantém alinhados os objetivos de vida, se a pessoa não se identifica mais com os nossos objetivos, as nossas metas, a nossa forma de viver, nós acabamos nos afastando e até mesmo sem perceber. Tem pessoas que eu olho na rua, não falo e vice-versa, porque a gente simplesmente não tem mais assunto. Sabe quando você fala, eu não sei o que eu fiz para aquela pessoa, ela não fala comigo na rua, me encontra, era super minha amiga e hoje a gente mal se fala. Por quê? O tempo vai acabando, sabe, ali da nossa amizade, o tempo se encarrega de levar as pessoas da nossa vida. Às vezes ninguém fez nada pra ninguém, a gente só vai crescendo e mudando de opinião. E isso faz com que a gente se afaste da nossa antiga pessoa e, consequentemente, das pessoas que nos rodeavam. Mas a gente não pode esquecer que, para a gente poder focar em conexões mais profundas, nós precisamos focar mais na qualidade dos amigos que nós temos do que na quantidade. Porque tem muitas pessoas que eu conheço hoje em dia que têm uma penca de amizades, mas não são amizades tão profundas, qualificadas, para continuar andando rumo à vida que a pessoa quer ter. Onde que está o grande perigo da solitude atualmente? Episódios de depressão, ansiedade, isolamento social, e isso acaba trazendo sintomas prejudiciais para a nossa saúde mental por conta dessa solitude. Então a gente precisa identificar e também pôr limites, além de buscar da melhor forma lidar com essa solitude. Só que a gente não precisa invalidar esses sentimentos. Nós podemos senti-los. O importante é identificar o que eu estou sentindo em relação a isso. Eu estou me sentindo confortável com essa solitude? Será que eu estou me sentindo solitária ao invés de na solitude? A gente pode se permitir sentir vários pensamentos, vários sentimentos. Mas isso não quer dizer que a solitude tem que ser algo ruim na nossa vida. Como eu falei no início do vídeo, nós podemos aproveitar esse período para buscar crescimento e autoconhecimento, focar no nosso amor próprio. E o conhecimento, o autoconhecimento, ele é muito importante, porque eu me lembro do quanto que eu me arrependi depois de parar pra pensar o tempo que eu gastei, por exemplo, namorando na adolescência, enquanto eu poderia ter me conhecido melhor as pessoas que estavam ao meu redor, meus amigos, minhas colegas, as pessoas que estavam comigo ali, a minha família, no dia a dia também, porque isso ia ser de grande ajuda para muitas questões que eu tenho hoje em dia, que eu já estou tratando. Mas eu tô falando que antes de conhecer o meu esposo, eu poderia ter aproveitado muito mais a minha vida conhecendo a mim mesma, sem me relacionar com outras pessoas, porque isso acabou que tirou ali o foco em mim e deu mais foco às pessoas com quem eu estava me relacionando. E isso também não serve só para namoros, isso também serve para amizades. Às vezes a gente se prende tanto a pessoas, a gente tem uma dependência tão forte, tão emocional nelas, que nós nos esquecemos de nós mesmos, de cuidar da gente,
de sair sozinha, de ler um livro, de ir a um parque, de passear de bicicleta. E era uma coisa que eu fazia muito mais. E quando eu me casei, eu perdi. Eu falei, nossa, mas quem sou eu, né? O que eu tô fazendo? Que rumo que eu quero? O que tá acontecendo? Por que eu tô tão sozinha? Mesmo tendo alguns amigos, às vezes na faculdade, a gente acha que quando entra na faculdade, nossos amigos vão ser aqueles para sempre. Assim como quando a gente tá na escola. A gente acha que aquelas amigas, aqueles amigos que a gente tá cultivando ali todos os dias e sai junto e brinca e tudo, acha que vão ser os melhores amigos pra vida toda. E na maioria das vezes, gente, não é assim que funciona. Muitas dessas pessoas, 90% ou muito mais do que isso, vão se afastar de você ou você delas em pouco tempo. E quando você se tornar uma pessoa mais adulta, você vai olhar pra trás e falar, caramba, quantas pessoas passaram pela minha vida e quantas pessoas eu não trouxe mais pra hoje em dia e pra quem eu estou buscando ser também daqui a 5, 10 anos, ou pra quem eu sou hoje. Essas pessoas não bateriam nunca com os meus ideais. E eu vejo muito isso. Por isso que eu tenho que te dizer, que chamar a reflexão. Porque aí você para de se culpar e parar de buscar pessoas para ficar se apegando e buscando todo momento fazer alguma amizade para não ficar sozinho. Porque às vezes um amigo que você tem, ou nenhum também, às vezes pode ser só o seu cônjuge, ou um primo seu, um parente, alguém que está contigo ali. Eu que sou casada, tenho meu marido como meu melhor amigo, mas eu também tenho 2 amigas, uma não tão próxima por conta ali dos dias a dia, né, do dia a dia, dos afazeres, mas nos dias que ela pode vir me ver, uma dessas amigas, ela vem e a gente sai e tudo e continua a mesma coisa. Agora, a gente não tem mais a mesma rotina da faculdade de estar todo dia juntas, a gente já trabalhou juntas e não quer dizer que hoje nós estamos afastadas, pelo contrário, eu sinto que nós estamos muito mais íntimas hoje, muito mais verdadeiras, mais tranquilas, uma para outra, mais leve, acrescentando algo na amizade, do que quando a gente estava trabalhando todo dia juntas, todo dia indo na faculdade, porque acabava que a rotina nos cansava muito e naquela época a gente tinha mais espaço para brigar do que hoje. E a convivência é assim, é normal. Então eu vou passar para vocês agora algumas dicas pra gente poder aprender a lidar com a solitude de forma mais saudável. Algumas dessas dicas, antes eu quero dar uma introduçãozinha do que eu costumo fazer, que dá certo pra mim, nos dias que eu estou aqui curtindo a minha solitude. E aí qualquer coisa depois eu repito mais alguns detalhes que possam servir pra gente. Uma dessas coisas que me envolve ali na minha solitude é ler algumas páginas de um livro, beber um chá, às vezes sem assistir nada, só ficar quietinha ouvindo o silêncio ou o vento. É muito interessante pra mim. Eu já experimentei também ficar alguns dias na piscina, à tarde, sozinha. Meu esposo, ele trabalha na parte da tarde, da noite ali. E quando eu tô sozinha em casa e tá um solzinho legal, por enquanto eu não tendo bicicleta, tendo uma só e estando com ele pra ele poder trabalhar, eu passei a ir menos à praia, né, pedalar e ficar mais na piscina durante a tarde, curtindo ali a minha própria presença. E quando eu vou nadar, eu nado bastante, até cansar um pouquinho e tudo, e depois eu tento ler alguma coisa. Às vezes fica muito frio e aí eu volto pra casa, tomo um banho relaxante, às vezes com água quente. Teve um tempo que eu não tava tomando água quente porque eu vim pra cá no verão e aqui tava muito quente, aí depois veio o outono e agora vai pro inverno. Então o tempo ficou mais frio, então a gente diminuiu ali as idas à praia, piscina, etc. Mas eu quero dizer pra vocês que era uma das coisas que eu fazia. Além disso, eu gostava muito também de pegar ali, lavar as minhas roupas. Às vezes eu não tava nem com obrigação de fazer aquela tarefa, mas eu pegava só por prazer ali de estar no meu momento sozinha, de cuidando das minhas roupas, fazendo o meu autocuidado com as minhas unhas. Eu gosto muito de fazer as minhas unhas da mão, do pé. A do pé eu não gosto tanto porque dói mais as costas. Eu prefiro fazer na manicure, mas eu gosto de pintar. A única coisa que eu não gosto muito é de ficar limpando, eu não tenho muita paciência, mas eu faço também. Eu sei fazer tudo que preciso na minha unha. Mas um momento também de cuidar dos cabelos. Eu não tenho muito essa prática, eu tenho um pouco de falta de paciência também para cuidar dos meus cabelos com massagem, hidratação, umectação. Então eu gosto de tomar um banho relaxante e pentear o meu cabelo devagar ali no quintal, olhando pro céu, sentindo o vento ou a vitamina D passando pelos poros. Eu acho isso muito bacana. Eu também gosto de ir ali na farmácia ou na costureira ou no mercado, comprar alguma coisinha diferente para eu comer à tarde, nem que seja um docinho, uma besteirinha, e curtindo também alguma novela sozinha aqui, junto com o meu computador, que é um dos meus amigos também. Eu gosto de ver alguns vídeos no YouTube
que me tragam mais conhecimento, ou às vezes só falam de dicas, ou alguns vídeos engraçados, como por exemplo, aqueles vídeos do Porchat, que história é essa, Porchat, o programa dele, ou da Tata Werneck, pessoas que vão me trazer uns momentos alegres, além da minha novela, sabe? Eu também trabalho aqui em casa, eu sou autônoma, sou advogada, pra quem não me conhece ainda, que tá chegando aqui no canal de paraquedas, mas eu trabalho e ao mesmo tempo eu faço alguns hobbies no computador. Algumas vezes eu mexo meio sem rumo ali no computador e assim, pra mim tem dado certo. E eu aprendi de verdade a curtir a minha solitude no final do ano passado pra cá. Só que eu curti muito mais no início de 2025 até o mês de junho de 2025. Eu ainda tô curtindo bastante e finalmente eu tô aprendendo a gostar muito mais da minha solitude, de ficar em casa ou de ir ao shopping fazer um passeio, comprar algo ali, gostei dessa blusinha, eu vou lá. Ou ir a um local pra comer sozinha, eu vou à feira, eu sento, como um pastel. Eu trago pra casa também pra comer, que eu prefiro, eu fico meio com vergonha de comer na frente das pessoas. Ainda mais porque eu gosto de salada e quando você morde o pastel, a salada cai, então eu fico meio vergonhada, eu prefiro comer em casa. Mas quando eu vou ao shopping, por exemplo, ou ver eu nunca fui ao cinema sozinha, eu ainda quero fazer essa experiência, eu vou fazer, mas eu não tive todos os filmes que eu queria ver, que eu possivelmente veria sozinha, eu já tinha visto no meu aniversário com o meu esposo, meu pai. Então acabou que eu não consegui ainda, mas eu tenho essa meta de ir ao cinema sozinha. Eu gosto de andar muito no shopping, mas ir ao cinema e ficar lá eu ainda não tive essa experiência. Eu fico mais com receio de vou ao banheiro e deixo as coisas aqui, ou eu vou ao banheiro com as minhas coisas e volto depois com as minhas coisas. Às vezes eu tô com, sei lá, pipoca, refrigerante, eu vou deixar lá na sala de cinema. E se alguém pegar, sabe? Sempre fica essa questão na minha cabeça. E se alguém comer e eu não ver? Ou eu vou levar comida pro banheiro, sabe? Ficam algumas questões na cabeça. Mas eu ainda vou fazer um lanche antes, vou levar só uma água no máximo para o cinema. E acho que vou deixar minhas coisas por lá mesmo, vou ao banheiro, vou levar algumas poucas coisas só pra eu conseguir sair da sala sem problema algum. Pra gente começar algumas dessas dicas, eu já dei as minhas pra vocês pessoais, mas a gente precisa focar no nosso amor próprio e autoconhecimento. Focar resumidamente nisso tudo que eu falei, em hobbies, coisas que você gosta de fazer sozinha, que possam te ajudar a lidar com esses momentos e que façam você se sentir completa, com a mente ocupada. Você também não precisa ficar enchendo sua cabeça de informações, porque isso pode acelerar a sua mente, ainda mais na hora de dormir, quando a pessoa tem ansiedade. Eu entendo muito dessa questão porque eu vivo isso. Então, beber um chá ali um pouco antes de dormir, mas não precisa ver muita coisa para encher sua mente de informações. Mas é mais importante você, às vezes, praticar um crochê ou algo que seja como terapia. Eu gosto muito de pendurar roupa, dobrar, guardar, eu amo. Ou às vezes olhar no meu guarda-roupa para ver se não tem algo que eu possa destralhar. Eu gosto muito de fazer esse destralhe e ir renovando o guarda-roupa com o tempo. Mas eu não sou de ficar comprando roupa, não. Sempre ganhei muito. Mas eu sempre doei e vendi muita também. Então, é uma das dicas que eu mais gosto. Eu tô olhando aqui minha colinha pra não esquecer. Investir em hobbies e atividades que você gosta para cultivar esse amor próprio. Eu também gosto muito de cultivar plantinhas. Eu aprendi isso no canal da Maria Clara, no Desfrutando a Vida. E comprei algumas, estão aqui em casa. Ou umas duas eu ganhei. E tem sido bacana, até porque deixou minha casa com uma cor muito mais bonita. E creio que o ar também fica bem mais puro depois que elas estão aqui. Outra dica para você que tá lidando com essa solitude, se você precisa focar mais de acordo com minimalismo, essencialismo, focar mais em qualidade de amigos do que quantidade, é importante também você cultivar amizades antigas. Retomar contato com pessoas que você já tinha antes e tem um tempinho que não tá muito online ali, não estão muito em contato. Ou focar em dar atenção aos seus familiares também, que às vezes podem estar sentindo sua falta e você deles. Não sei se você mora perto dos seus familiares aí na sua região. Eu moro mais ou menos perto dos meus parentes, mas eu evito um pouco de visitá-los demais, porque também a convivência vai, né? Minha família é um pouco mais... Ela é mais sanguínea, então muito sanguíneo juntos não dá muito certo. A gente tem um temperamento um pouco forte, mas a gente consegue se dar bem. Com o tempo a gente tem que ir lá, mandar uma mensagem, marcar um café, uma visita, ou simplesmente ir lá passar o dia com eles. Eu gosto muito de, depois de uns meses, ir lá passar um dia inteiro com a minha avó, 2 dias com ela, ir lá dormir, voltar no outro, fazer um café com ela, sair pra passear no shopping com ela, ou fazer algum cultivo de planta, ou ver ela fazendo crochê, conversando, fofocando. É diferente, porque eu sei que faz ela feliz e é a forma que eu encontrei de demonstrar amor aos meus familiares. Eu também aproveito alguns tempos com meus primos
principalmente uma prima minha, porque nós somos em 4 netas e 2 netos. As mais velhas somos eu e a minha outra prima. Os 2 outros primos, eles já têm outros amigos, eles são mais entrosados ali. Na região deles tem muito mais meninos. Então ela fica um pouco, às vezes, deslocada, tá passando pela adolescência. Então eu busco sempre chamá-los para tomar um sorvete ou passear um pouco pelo bairro. Eu gosto. E os meus primos também sentem a minha presença e o meu amor diante do tempo que eu dedico a eles. Não em presentes, resumidamente é investir tempo e energia naquilo que realmente é importante para você e para a pessoa que você ama. Gosto de marcar um lanche com uma amiga minha, uma delas, a que costuma frequentar menos a minha casa, porque ela tá em fase de faculdade. A minha outra amiga já se formou e tá numa profissão mais tranquila. Agora, a minha outra amiga tá na faculdade de medicina, então o tempo dela é mais reduzido, porque ela faz integral, ela tem um namorado pra cuidar, uma mãe pra ajudar na loja, então é mais complicado pra ela, mas a gente sempre se encontra e se trata da mesma forma também. Sempre tem muitas coisas para conversar. Então, marcar aquele café, aquele lanche, aquele almoço, não pode deixar de ser feito se você quer cultivar qualidade de amizades. Se você gosta de cursos, eventos do seu interesse, ou tipo de palestra, alguns grupos do WhatsApp também, de pessoas que têm o mesmo gosto, um gosto semelhante com o seu, pode te ajudar a conhecer também novas pessoas. Às vezes você está precisando fazer novas amizades também. Isso não pode ser descartado. É bom a gente prezar por qualidade de amizades ao invés de quantidades, mas se você já tem poucas quantidades e você pensa, poxa, eu acho que eu tô precisando fazer novos amigos, por que não fazer? Às vezes você se identifica com alguém. Quem sabe você não encontra alguma pessoa que pode ser uma das pessoas mais próximas dos seus interesses ali, de objetivos e tudo, seus gostos, seus hobbies. Você pode se identificar com alguém de forma muito mais forte também em relação às outras pessoas que você já conhece. Ou você pode acrescentar uma pessoa bem bacana também na sua vida. Até mesmo atividades voluntárias. Vai que você está sendo voluntário em algum evento do seu bairro ou da sua cidade, ou também de instituições, escolas, feira do livro, e aí você conhece alguém que você se identifica bastante. Então, não deixe de buscar também outros lugares que você possa frequentar para encontrar as pessoas que você quer fazer amizade. Exemplo, tá? Se você não gosta mais de viver em vida de balada, em vida de bebidas alcoólicas, tudo isso, e você só tem amigos nesse quesito, eu ia falar nesse naipe, mas nesse tipo de vibe, talvez seja interessante você começar a frequentar locais mais tranquilos, à beira da praia, ou feira do livro, igual eu comentei, uma biblioteca, alguns cafés, locais que você possa encontrar pessoas, ou não sei se tem aplicativo de amizade hoje em dia, mas às vezes até no LinkedIn, nas redes sociais, você pode encontrar alguém se você ainda usa. Eu evito, eu só uso o WhatsApp e o YouTube mesmo, mas se você tem redes sociais e você às vezes comenta em alguns locais que você gosta, admira pessoas que você segue e às vezes você nem conhece pessoalmente, mas você pode lhe mandar uma mensagem, vocês marcam um encontro. Uma vez, uma moça da minha faculdade, eu já tinha me formado, ela se inspirava muito nos vídeos que eu postava na época, quando eu postava os vídeos no Instagram para título de clientes, né, buscando clientes, e aí eu postava, ela me admirava muito, ela me mandou várias mensagens de carinho, falando o quanto ela achava muito legal eu postar os vídeos, que ela tava super me apoiando e que ela queria ser praticamente como eu ali quando ela se formasse na nossa profissão. E aí ela falou, um dia vamos marcar um café e tudo, e eu achei isso muito legal, porque um dia eu fiz isso também com a Yasmin Carvalho do YouTube. Não chamei ela ainda pra tomar um café porque ela mora longe de mim. Nos identificarmos com pessoas que a gente nem imaginava, mas que hoje fazem parte eu ia falar nova eu, mas da nossa nova pessoa. Não se esqueça que é bom ter amigos e é bom ter conexões genuínas. É muito mais valioso você ter essas conexões que são tranquilas pra sua vida, que vão ter uma troca. É melhor do que você ter amizades superficiais, que vão te levar a lugares que não tem conexões profundas, que vão te levar a lugares que você não vai se sentir tão bem, ou que não faz mais parte do que você gosta para sua vida, como práticas de, eu não gosto mais de beber. Eu vou evitar ficar saindo com pessoas que gostam de beber, porque elas sempre vão querer buscar rolês pra beber, e eu não vou mais fazer parte disso. Eu tinha muitas amizades de bebida, de balada, de festa, aquele negócio de meio aloprar e tudo,
mas eu percebi que não é mais parte da pessoa que eu me tornei e da pessoa que eu quero ser daqui pra frente. Não é que aquela vida era ruim, mas ela deixou de fazer sentido pra mim, foi só isso. Com músicas que eu não escuto mais, que não fazem mais parte do que eu acredito. Então, por isso, eu tô falando pra vocês que, na pele, eu estou passando por uma transição de amizades e tem me feito muito bem. Nós tivemos a nossa época de curtir assim como esses amigos curtem hoje. Mas tem momentos que a gente muda. Se a gente quer mudar de vida, a gente tem que sair dos lugares que a gente já está e ver o que a gente pode fazer de diferente para melhorar. Então, se para eles dá certo, mas para mim não, eu vou mudar de ambiente, de pessoas e buscar locais, hobbies, hábitos que vão me ajudar a crescer. Além disso, me faziam gastar muito também, não esses amigos, mas as práticas que eu tinha quando eu estava mais próxima deles. Porque quando eles precisavam sair, tinha que comprar alguma coisa, tinha que gastar alguma coisa. Então isso trouxe pra mim também uma economia, porque aí eu passei a ficar mais em casa, ou se saía, comprava uma coisinha bem tranquila ali só pra comer, uma coisa mais barata. E a solitude pode trazer pra gente um tempo valioso de desenvolvimento pessoal, de criatividade, porque aí, às vezes, no silêncio, a nossa criatividade desperta, sabe? E eu passei a ter muito mais criatividade depois que eu tive mais momentos de silêncio na minha mente. Além de reflexão, que é o que eu falei pra vocês, sobre esse tempo ali, que às vezes a gente precisa de um tempo ocioso. E o descanso também, que é muito importante. Tem dias tinham dias, né, que pareciam que eu não descansava, que eu tava sempre exausta. Hoje eu consigo ter um pouco mais de tempo de descanso, porque tem o tempo da gente viver ativo e tem também o período que a gente precisa descansar a mente e o corpo, senão a gente não aguenta. A solitude ajuda muito, contribui muito nesse quesito também, além de conexão com a economia de tempo, além da questão de economia de dinheiro, porque aí a gente investe mais no que é mais importante, ou simplesmente tira esse monte de tarefas e começa a ficar mais tranquilo dentro de casa. Eu gosto muito de ficar aqui em casa, fazendo as coisinhas aos poucos, as tarefas que eu gosto, vendo algumas novelas enquanto eu faço algumas atividades, porque eu não vejo o tempo passar e eu aproveito da melhor forma possível. Não se esqueça também que a solitude é uma experiência humana comum. Todo mundo provavelmente vai passar, ou já passou, ou está passando pela fase da solitude. E ela chega muito mais quando a gente já está na vida adulta. Quando a gente percebe que tem obrigações, prioridades, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que focar no nosso tempo também livre, pra gente poder ter um descanso. Então, ela não precisa ser vista como algo negativo. Pelo contrário, a gente pode utilizar isso ao nosso favor e aproveitar que pode ser uma fase de grandes aprendizados. Se você se identificou com esse vídeo, eu quero então passar para você a tarefa de se conectar mais consigo mesma e também com outros de forma mais intencional. Você está pronto para poder mudar de fase? Eu quero te encorajar então a dar o primeiro passo para a sua mudança de vida. Deixe nos comentários como você lida com a solitude, como você vai passar a lidar com ela, caso você ainda não tenha aprendido, e qual dessas dicas você vai começar a aplicar a partir de agora. Se você gosta de minimalismo, bem-estar e conteúdos que a gente fala, né, sobre a vida adulta, o nosso cotidiano, sobre donas de casa ou sobre pessoas autônomas também, essencialismo, vida simples, finanças pessoais, esse é o local certo para você estar. Então curta esse vídeo, compartilha com quem precisa ouvir esses conselhos. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho e continuar aqui com a gente por mais um vídeo. Quero agradecer também a todos que estão se inscrevendo no nosso canal, porque isso nos ajuda a fortalecer cada dia mais e mais.